Olá pessoal, conforme falamos, vamos abordar sobre a avaliação da aptidão anaeróbia. Então, como eu comentei com vocês na nossa aula do dia 22/6, nós temos dois tipos de avaliação anaeróbia. Então, nós temos a avaliação anaeróbia alática, que envolve o que? A utilização do sistema ATP-CP, e a avaliação do sistema anaeróbio lático, que envolve o que? O sistema ATP-CP mais o sistema glicolítico, que, portanto, envolve uma produção elevada de lactato sanguíneo. Então, por que nós fazemos a avaliação da aptidão anaeróbia? Porque o foco principal ele vem dos sistemas ATP-CP e do sistema glicolítico. Esses dois sistemas eles vão dar subsídio para a manutenção de ações em alta intensidade. Então aqui temos dois pontos principais: o sistema anaeróbio lático. Tá? Qual que é a relevância dele para o esporte, então para as modalidades esportivas, e para o dia a dia, então envolve o que? Os não atletas. Então temos aqui relevância para o esporte, a manutenção das ações em alta intensidade, principalmente quando essas ações em alta intensidade elas são repetidas, por meio de sprints repetidos. Então, quando o indivíduo tem uma elevada aptidão anaeróbia, ele consegue manter esses esforços repetidos por um período mais prolongado. E a aptidão agora aeróbia vai auxiliar o indivíduo nesse sentido também, porque o indivíduo consegue ressintetizar ATP e, consequentemente, manter os esforços em alta intensidade. Então, agora trazendo para o dia a dia, qual que seria a relevância da aptidão anaeróbia? Por exemplo, testar a capacidade funcional das pessoas. Então aqui temos como exemplo uma senhora que vai subir os degraus da escada. Então, nesse sentido, o que ela vai utilizar? Ela vai utilizar ATP-CP, ela vai utilizar o sistema anaeróbio alático. Tá? Então ela vai utilizar predominantemente ações que envolvem as fibras do tipo 2X, que são aquelas fibras verdadeiramente de contração rápida. Outro ponto que você já deve ter vivenciado é aquela situação de você dar um sprint muito rápido. Esses sprints muito rápidos, eles vão utilizar a energia advinda do sistema ATP-CP e, dependendo do tempo, se isso se prolongar mais que 10 segundos, também do sistema glicolítico. Então, existe uma grande associação entre a manutenção dos esforços em alta intensidade com a capacidade anaeróbia, ou seja, os indivíduos que apresentam então uma capacidade anaeróbia elevada, eles conseguem manter os esforços em alta intensidade por um período mais prolongado. Então esses indivíduos eles conseguem manter o desempenho anaeróbio por mais tempo. Por outro lado, os indivíduos que têm uma baixa aptidão anaeróbia, o que vai acontecer com esses indivíduos? Eles, dentro de modalidades esportivas, eles podem vir até a ser substituídos. Então, dependendo da modalidade, quando existe um limite de substituições, por exemplo, esse atleta, o time, acaba perdendo um atleta e, consequentemente, podendo até atrapalhar o esquema tático de jogo. Pontos importantes para a gente entender que, de modo geral, não falando apenas da avaliação da aptidão anaeróbia, mas de todas as avaliações, aptidão aeróbia, neuromuscular, enfim, nós temos a subdivisão destas avaliações em 3 tipos: a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. Vou explicar cada uma delas para vocês. Então, pontos aqui relacionados à avaliação diagnóstica. Ela se trata da nossa primeira avaliação. Por que ela é feita? Ela é feita basicamente para identificar os pontos fortes e os pontos fracos do atleta. E vai poder auxiliar o profissional de educação física, o fisiologista, o profissional envolvido na rotina de avaliação dos atletas a elaborar programas de treinamento e até mesmo programas de reabilitação para esses indivíduos, tanto
atletas quanto não atletas. Aí nós temos outra avaliação, que é a avaliação de caráter formativo, tá? Por que ela é feita, basicamente? Para identificar o progresso durante um período de treinamento e até mesmo a reabilitação. Então ela vai indicar o progresso ou não progresso desse programa que está sendo desenvolvido e vai promover o que também? A possibilidade de ajustar esse programa, tá? Direcionar de forma efetiva a rotina de treinamento desses atletas e não atletas. Então aqui nós temos o último tipo de avaliações, que são chamadas de avaliações somativas, que elas vão fazer o quê? Acompanhar a evolução, como se fosse um gráfico em linha, acompanhando a evolução do atleta, do aluno, do paciente, enfim, do público que vocês estão ou que vocês irão trabalhar. Aqui nós temos alguns testes para verificar, por exemplo, a aptidão anaeróbia, tá? E o desempenho intermitente de alta intensidade. Então, vou mostrar para vocês o teste de Wingate, tá? Então, eu falei na aula anterior sobre o teste de Wingate, só que eu acabei não mostrando ele. Eu fiquei de implementar esses pontos na aula subsequente para vocês. Então, vamos lá. O teste de Wingate aqui, pessoal. Tá? Esse indivíduo aqui, na realidade, nós temos 3 minutos e 15 de teste. Esse indivíduo, ele vai fazer 4 testes de Wingate. Então, cada teste de Wingate é composto por 30 segundos. Mas por que ele fez então, né? Por que ele vai fazer 4 testes? Já eu vou falar. Então, pessoal, por que ele vai fazer 4 testes? Para a gente identificar o desempenho intermitente de alta intensidade. Já continua. Drop. Come on, Matt. Come on, Matt. Let's go, Matt. Push. Push. Get those numbers up. Let's go. Push. 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 Let's go. Keep going. Falta mais um, pessoal. Good. 4, 3, 2, 1, drop. Come on, Matt. Come on, Matt. Let's go. Let's go. Last one. Come on, Matt. Come on, Matt. Keep pushing. Push. Push. Come on. Come on. Push. Push. Come on, Matt. Come on, Matt. Keep going. Push. 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 Come on, Matt. All right. Então, pessoal, por que são feitos 4 testes aqui? Testes sequenciais. Então, quando as modalidades elas são intervaladas, intermitentes, ou seja, tem o sprint, o indivíduo para. Tem o segundo sprint, o indivíduo para. Tem o terceiro sprint, o indivíduo para. Tem o quarto sprint, o indivíduo para. É interessante fazer testes sucessivos de Wingate. Então, esse teste, como eu tinha comentado com vocês na aula anterior, ele tem 30 segundos de duração.
Nesse caso, foi um teste de 30 segundos com 3 minutos de recuperação, outro teste de 30 segundos, 3 minutos de recuperação, outro teste de 30 segundos, 3 minutos de recuperação. Então, nessa situação, a gente consegue ver se o indivíduo conseguiu ressintetizar o ATP. Tá? E a gente consegue ver o nível de fadiga dele ao longo dos testes e a queda da potência máxima, que está relacionado ao sistema ATP-CP, e também a queda da potência média, que está associada ao sistema glicolítico, ao longo de diferentes testes. Tá? Então, basicamente é isso. Então, nós vamos ter, nesse teste que eu falei para vocês, nesses quatro gráficos, conforme vocês estão vendo aqui nos slides. Tá? Então, a tendência é que, quando o indivíduo está destreinado, é que esses 4 gráficos, eles diminuam um do outro. Então, essa potência aqui, ó, pico, ela seja menor no segundo, na terceira e na quarta série. O que vai indicar isso? Que esses 3 minutos de descanso entre as séries, elas não são suficientes para ressintetizar o ATP. Por outro lado, quando o indivíduo está muito bem treinado, o que acontece? Ele consegue manter, ou a queda dele entre os sprints é pequena. Então significa dizer que ele está muito bem preparado, tanto anaerobiamente quanto aerobiamente. Por quê? O sistema aeróbio ele vai auxiliar o processo de ressíntese de ATP. Então, a aptidão anaeróbia ela é subdividida em 2 pontos. Ó. A potência, tá? Que é o valor máximo de energia que foi liberado naquele tempo, que seria o quê? O ATP-CP. E a capacidade, quanto que o indivíduo conseguiu manter naquele certo período. Tá? Então, a capacidade anaeróbia ela é relacionada com o sistema glicolítico, ela é relacionada com a potência média. A potência pico, ela é relacionada com o maior valor sistema ATP-CP. E olha aqui, que interessante, né? Já trazendo bastante para a nossa relação com a disciplina de fisiologia do exercício que eu falei para vocês que iria linkar bastante. Então, quais são as variáveis que determinam, por exemplo, a potência e a capacidade anaeróbia dos indivíduos? Ó, a concentração inicial de creatina fosfato, então quanto mais creatina fosfato que o indivíduo tiver intra e intermúsculos que estão realizando o exercício físico, o exercício resistido nesse caso, irão proporcionar uma maior potência e uma maior capacidade anaeróbia. Quanto de ATP, quanto de creatina fosfato esse indivíduo consegue ressintetizar, ou seja, quanto que o sistema aeróbio dele, o sistema oxidativo está trabalhando para ele ressintetizar essa creatina fosfato, quanto ele tem de glicogênio muscular disponível, ou seja, se ele tiver pouco glicogênio muscular disponível, muito provavelmente o desempenho dele vai ser menor, vai estar aquém. E, por outro lado, se ele tiver uma boa reserva de glicogênio muscular, se ele estiver muito bem descansado, ele vai ter um desempenho anaeróbio mais elevado. E olha outro ponto interessante que eu falei para vocês. Tá? A atividade das enzimas, tá? Anaeróbia alática e alática. Então nós temos aqui, tá, os pontos relacionados a CK e a LDH, tá? Então a CK, creatina fosfato, tá? Creatinoquinase, aliás, e a LDH, lactato desidrogenase. Como que vai ser o trabalho dessas enzimas, tá? A atividade enzimática em relação a esse aspecto. Aí nós temos aqui, ó, a capacidade de remoção e tamponamento de íons H+. Voltando lá para a fisiologia do exercício, nós vimos que os íons H+, eles estão relacionados à fadiga, dado que eles vão diminuir o pH muscular, tá? Então, se nós temos uma produção muito alta, uma liberação muito alta de íons H+, consequentemente o pH vai diminuir com o aumento da toxicidade no organismo via, né, o aumento das concentrações de amônia. Pontos que eu falei para vocês também lá em fisiologia do exercício. E o tipo de fibras musculares, ou seja, se o indivíduo tiver mais fibras de contração rápida, mais fibras do tipo 2, né, as fibras do tipo 2A e as fibras do tipo 2X, o que vai acontecer? Esse indivíduo vai ter um desempenho melhor.
Por outro lado, o indivíduo que apresenta mais fibras do tipo 1, quando comparado às fibras do tipo 2, ele vai ter um desempenho pior. Tá? Aqui nós temos um exemplo do desempenho, apenas um teste de Wingate. Então olha como é que funciona esse teste de Wingate. Tá? O indivíduo aqui, ó, pedalou aqui, nós temos em segundos, ó, tá? 30 segundos de teste. Tá? Aqui a potência que esse indivíduo conseguiu gerar. Então no eixo X nós temos segundos, no eixo Y nós temos a potência. Então esse maior valor aqui, ó, que está a setinha em roxo, indica a potência anaeróbia, que é a potência pico, tá? Que vai utilizar mais o quê? Mais ATP-CP e menos glicólise. Por outro lado, quando a gente coloca esses 30 segundos aqui, vão ser usados mais o quê? Mais glicólise e menos ATP-CP, como é o exemplo aqui do slide a seguir, tá? Então, toda essa marcação aqui, tá, se refere ao sistema glicolítico e, consequentemente, a potência média gerada nesse intervalo aqui, ó, desses 30 segundos. Aí nós conseguimos calcular a fadiga do indivíduo, quanto que o indivíduo fadigou. Tá? Então nós temos a potência pico, que é o maior valor que ele atingiu, menos a menor potência durante o teste, multiplicado por 100 e dividido pela potência pico. Consequentemente, a gente consegue visualizar o índice de fadiga do indivíduo. Então aqui temos outro teste de Wingate, tá? Que eu vou mostrar para vocês verificarem que isso não é realizado apenas no desempenho físico esportivo de atletas. Nós também temos a condição dos para-atletas, né? Como é o exemplo aqui do Wingate para membros superiores. 3, 2, 1, now go, hard, push, come on, hard, push, go, hard, push, come on now, go, come on, 2, 1, okay. Então aqui vai ser visualizado o desempenho desse atleta, desse para-atleta, desse cadeirante em membros superiores. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá, de 4 testes de Wingate. Olha aqui esse indivíduo. Tá? Nós temos aqui, cada linha dessa é um teste. Nós temos, ó, vocês podem ver, ó, repetição 1 em azul é o primeiro teste. Repetição 2 em vermelho é o segundo teste. Repetição 3 em verde é o terceiro teste. Repetição 4 em aqui um rosa, nós temos o quarto teste. O que vocês acham desses valores aqui que esse indivíduo obteve, né, para potência pico? Será que esse indivíduo está treinado ou destreinado? Pessoal, isso aqui foi coletado da minha tese de doutorado, tá? Ó, lá em 2014, vocês estão vendo aqui, ó. Então, aqui, gente, esse indivíduo está muito bem treinado, tá? Ele não teve queda de desempenho de uma série para outra. Então isso é importantíssimo, porque ele conseguiu manter o desempenho intervalado de alta intensidade em sprints, né, sucessivos. Agora, né, essa foi a pergunta, já respondi para vocês. Está treinado ou destreinado? Está muito bem treinado. Então aqui, ó, outro exemplo para vocês, né, de como que foi feito, como que eu fiz, aliás, numa pesquisa desenvolvida lá na Escola de Educação Física e Esporte da USP, tá? Nós temos aqui, ó, a avaliação, então, pré-treinamento. Foram realizadas 4 semanas de HIIT, tá? Os atletas treinavam 2 vezes por semana, então eles perfizeram 8 sessões no total. Eles pedalaram a 9% da massa corporal. Então eles fizeram 4 testes de 30 segundos, tá? Intercalado por 3 minutos de recuperação. E depois disso eles treinaram a 4,5% da massa corporal, a metade desse valor aqui, tá? Então eles fizeram o teste a 9 e treinaram a 4, tá? Então como que eles fizeram o treino? Olha lá, ó. Aquecimento de 5 minutos, tá? 3 minutos de repouso e fizeram 10 tiros de 20 segundos pedalando na maior intensidade possível, tá? Como que a gente chama esse pedalar na maior intensidade possível? É o all out, tá? Faça o mais rápido, mais intenso que você puder. Então, intercalado por 10 segundos de recuperação passiva, tá?
tá? Então, eles faziam no total 5 minutos por bloco, tinha uma pausa de 5 minutos entre os blocos, realizavam outro bloco aqui, tá? E o tempo total dessa sessão muito curta, 22 minutos e 40 segundos, contando com aquecimento e descanso entre os blocos. Esse modelo de treinamento, ele promoveu ajustes muito significativos, né? Muito positivos, aliás, para a aptidão aeróbia e também para a aptidão anaeróbia, além de aumentar a testosterona livre dos atletas, tá? Então foi um treino muito anabólico. Então olha aqui, ó, como que estavam esses atletas no pré-treinamento. Cada linha desse aqui, tá, representa um atleta, tá? Por que que ele tem 4 pontos aqui? Porque a gente teve o quê? 4 testes, ó. Então a potência pico 1, potência pico 2, potência pico 3, potência pico 4. Aí aqui nós temos o valor da potência que os atletas atingiram. Olha lá, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, os valores para o último sprint que o atleta realizou estavam em torno de 5, tá? 5 watts por quilograma, tá? Aí a gente olha o pós-treinamento, olha como os valores desses grupos aumentaram. Então por isso que a gente faz a avaliação, pessoal. A gente aplica o treinamento, a partir desse treinamento, a gente reavalia para verificar os benefícios que esse treinamento pode proporcionar aos atletas. Aqui a mesma situação da potência média, né, que representa os 30 segundos, tá? Então ambas aumentaram no pós-treinamento, tanto a potência média quanto a potência pico. E é interessante a gente falar que esses tipos de teste, eles são testes que vão o quê? Verificar a ativação das vias glicolíticas, tá? Então a gente consegue verificar a ativação dessas vias glicolíticas por meio desse glicosímetro aqui, ó, aliás, por meio desse lactímetro, tá? Nas nossas práticas nós vamos usar tanto o lactímetro quanto o glicosímetro, tá? Então a gente consegue quantificar se o exercício tem característica aeróbia ou se o exercício tem característica anaeróbia. Via o quê? Via produção de lactato sanguíneo. Então, entre 3 milimols ou abaixo de 3 milimols, nós temos exercícios fortemente aeróbios. Acima de 3, tá? Até 4, ligeiramente aeróbios. Maiores que 4, tá? Até 5. Meio anaeróbio, mais de 5 anaeróbio e mais de 6 fortemente anaeróbio. Então a gente olha aqui como foram os testes de Wingate, ó, repouso dos indivíduos. Então o lactato sanguíneo em repouso ele vai estar em torno de 0,5 a 1 milimol, tá? E agora, conforme os testes vão sendo realizados, ó, primeiro teste, segundo teste, terceiro teste e quarto teste, a gente vê que ele vai cada vez mais se tornando glicolítico. Então a repetição entre os testes, ele torna, tá, o lactato sanguíneo acumulativo, tá? Então esse teste aqui, de intermitente de alta intensidade, é um teste de característica de natureza glicolítica, apesar dele ter uma característica aeróbia também, quando a gente faz a contribuição dos sistemas energéticos utilizando aquela máscara. Mas isso não vem o caso agora. Agora a gente está trabalhando com essa parte, dando ênfase ao processo anaeróbio. E olha que interessante, pessoal, como a potência média vai decaindo conforme os sprints vão passando. Tá? Então, isso mostra que o desempenho intermitente de alta intensidade, ele vai decaindo, que 3 minutos não são suficientes para ressintetizar o ATP. Por isso que o indivíduo decai o desempenho dele. Aí nós temos a potência pico, acontece o mesmo também, então essa tendência de redução aqui dessas barras, então aqui essa barra aqui representa a média, essa pequenininha aqui representa o desvio padrão. Então olha que interessante, ó. Repetição dos esforços vai ativar o que então? A via glicolítica. Os 3 minutos de intervalo entre as séries, como eu comentei para vocês, eles não são suficientes para restaurar o desempenho físico esportivo dos atletas.
Tá? E esse ponto, tá, de manutenção dos esforços são muito importantes para o desempenho esportivo. Por quê? Porque os atletas precisam fazer sprints repetidos várias e várias vezes nas modalidades esportivas, como por exemplo basquetebol, voleibol, futebol, as lutas de forma geral. Todas as modalidades que tem pausa e tem esforços, pausa, esforços, vão requerer energia das vias glicolíticas. Aí a gente olha aqui, que interessante também, um gráfico aqui, ó, que mostra o seguinte: a potência gerada conforme modalidades esportivas. Aí vocês podem ver aqui, ó, que levantadores de peso e ginastas apresentam uma potência pico muito elevada, tá? E mais elevada quando comparado ao quê? A corredores de 10 km e ultramaratonistas. Por que será? Porque esses atletas apresentam uma quantidade de fibras do tipo 2, tá? A e fibras do tipo 2X muito maior quando comparado, por exemplo, aos atletas corredores. Porque os atletas corredores, eles criam adaptações principalmente em relação a fibras de contração lenta, diferentemente dos atletas levantadores de peso ou os ginastas, que vão apresentar nessa situação adaptações voltadas para fibras de contração rápida. Então olha aqui, pontos importantes, ó, diferenças entre as modalidades esportivas, como eu já comentei com vocês. Então, modalidades nas quais a velocidade e capacidade anaeróbia são importantes, os indivíduos vão apresentar uma potência pico maior em relação às outras modalidades. Atletas que apresentam predominância de fibras de contração rápida, eles vão ter desempenho intermitente de alta intensidade mais elevado do que atletas que apresentam predominância de fibras do tipo 1 mais elevada. Outro ponto que a gente consegue identificar aqui, que já vem o oposto agora, ó, que o índice de fadiga de corredor e de ultramaratonista ele é menor quando comparado, por exemplo, a levantadores de peso e ginastas. E até mesmo lutadores. Por quê? Porque a fibra do tipo 1 é uma fibra muito resistente à fadiga. Consequentemente, o indivíduo consegue manter o esforço dele por um período mais prolongado. Agora, as fibras do tipo 2, o indivíduo já não consegue manter as fibras dele por um período prolongado. As fibras do tipo 2, elas têm uma característica de se fadigar muito mais rápido que as fibras de contração rápida, que as fibras de contração lenta, que são as fibras altamente resistentes. Tá? Então, pontos aqui, ó. Esses resultados, então, eles indicam que os corredores e ultramaratonistas conseguem manter o esforço por um período mais prolongado, tá? Mas olha que ponto interessante, né? Existem adaptações ao treinamento anaeróbio, tá? Olha as fibras do tipo 1 aqui desse indivíduo e olha as fibras do tipo 2 dele, tá? Então, olha aqui. O indivíduo, ó, fez 2 sprints de 15 segundos e 2 sprints de 30 segundos, mais um sprint de 15 segundos e um sprint de 30 segundos por semana, durante 6 semanas. O que aconteceu com esse indivíduo? Como esse treinamento, ele acabou fazendo o seguinte, olha lá, vamos lá, pré-treinamento. Pré-treinamento, fibra do tipo 1, tá? Olha aqui, o pré-treinamento, fibra do tipo 1. Tá? Então nós temos em verde o pré-treinamento da fibra do tipo 1, em verde o pré-treinamento da fibra do tipo 2. E olha aqui, ó, olha no pré-treinamento como é que, olha o pós-treinamento aqui, ó. Nós temos a fibra do tipo 1, tá? Opa, vamos voltar, e as fibras do tipo 2, tá? No pós-treinamento. O que aconteceu aqui com o percentual de fibras no pós-treinamento? As fibras do tipo 1 elas diminuíram, mas as fibras do tipo 2 aumentaram. O que significa dizer? Que existem adaptações, existe uma transição, como eu falei para vocês, da tipagem das fibras. Se eu tenho esforços repetidos em alta intensidade, esses esforços se repetem muito, eu acabo criando ajustes que vão levar tanto para situações relacionadas à força e potência, ao sistema,
tá, ATP-CP e ao sistema glicolítico ou o oposto. Então, as fibras elas se adaptam à modalidade, tá? Então, o indivíduo, por exemplo, que treina resistência, ele vai ter uma transição das fibras do tipo 2 para fibras do tipo 1. E o oposto também é verdadeiro. O atleta que treina força e potência, ele vai ter um ajuste das fibras do tipo 1 para se aproximarem mais das fibras do tipo 2. Nós também temos um aumento da atividade, ó, como eu tinha falado para vocês, da creatina quinase, tá? E da mioquinase muscular, tá? Então, elas vão aumentar, então elas vão transferir mais energia para a atividade intermitente de alta intensidade. Aqui, outros pontos relacionados à adaptação do treinamento anaeróbio. Então, isso aqui ó, é o dinamômetro isocinético. Então, a gente consegue ver aqui ó, que nessa situação estava o pré-treinamento, ó, essa linha tracejada e essa outra linha reta aqui está o pós-treinamento. Então, a gente consegue verificar o quê? Verificar como que foi a potência média do atleta após um período de treino, tá? Então, muito interessante esse dinamômetro. Isso aqui é o padrão ouro de medida para verificar, por exemplo, tá? A potência média, a capacidade anaeróbia dos atletas. Aqui, em resumo, tá? O treinamento anaeróbio, então, ele vai aumentar as enzimas e a atividade do sistema ATP-CP e do sistema glicolítico, mas, por outro lado, ele não vai apresentar efeito nas enzimas o quê? Oxidativas, que se referem ao sistema aeróbio. E, por outro lado, tá? Olha que interessante, os ajustes são específicos, voltando lá para a disciplina de fisiologia do exercício, tá? Princípio da especificidade. O treinamento aeróbio vai aumentar as enzimas oxidativas, mas ele vai ter pouco efeito sobre as enzimas, sobre a atividade do sistema ATP-CP e do sistema glicolítico. Ponto que eu falei para vocês. A especificidade do treinamento. Para sintetizar, tá? As sessões de treinamento anaeróbio vão melhorar o quê? Tanto a capacidade quanto a potência anaeróbia, tá? E olha que interessante, aparentemente a melhora do desempenho observada no treinamento anaeróbio, tá? Do tipo de velocidade, ela vai estar relacionada a ganhos de força, tá? E mais do que as melhoras, né, desse funcionamento dessa energia anaeróbio. Então, o treinamento anaeróbio ele vai aumentar o que? As enzimas do sistema ATP-CP e glicolítico, mas ele não vai ter efeito sobre o sistema oxidativo ou aeróbio. Aí temos aqui aquele teste que eu falei para vocês, o Cunningham e Faulkner teste. Mostrei na aula do dia 22/6 para vocês, tá? Aquele teste aqui na esteira, tá? Que vocês viram, vou passar novamente esse teste para vocês. Okay, but before we start the test, I'm going to take you away onto the treadmill and we're just going to run at a comfortable speed for 2 to 5 minutes. Once we've done that, I'll take you from the treadmill and we'll do some dynamic stretching, okay, and then we'll start the test. Have you got any questions so far? Okay, so let's just jump on the treadmill and get you started. So Danny, we've just gone through some dynamic stretching and got you nice and warm now. Okay, so what I've done now is I've taken the gradient up to 20%, okay, and the speed's also at 12.9. Okay, so the test will start once you start running on the treadmill unsupported. The test will stop once you either hit the emergency button or you actually then support yourself while you're running. Okay, so when you're ready, put your hands on either side of the treadmill. Okay, place your legs on and then we'll start running. Once you're unsupported, I'll start. Okay, that was 30. Este é o teste que vocês viram na aula do dia 22, tá? Teste de 40 segundos já apontei para vocês também no mesmo dia, no dia 22, tá? O teste aqui, algumas informações sobre o teste também, que eu já apontei para vocês. E,
por fim, o teste, o RAST, né, que são aqui 6 sprints de 35 metros com intervalo de 10 segundos entre os sprints. Então ele vai utilizar mais o que? O sistema fosfogênio e o sistema glicolítico, ATP-CP e glicólise. Tá? Os materiais muito acessíveis, já apresentei para vocês. Aqui alguns cálculos, a gente não vai se ater a isso porque isso a gente vai fazer na prática. Tá? Então alguns exemplos aqui que eu já apresentei na aula anterior, tá? Os cálculos aqui de apotência, do índice de fadiga, enfim. Por hoje é só, pessoal, então o que segue a aula conforme prometido, fico à disposição de vocês para tirar eventuais dúvidas. Obrigado e até a próxima aula.